A sessão ordinária da Câmara Municipal de Matão desta segunda-feira, dia 25, foi exclusivamente para votar as contas do ex-prefeito de Matão, Edinardo Schettini, no ano de 2017. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, após análises, emitiu um relatório técnico rejeitando as contas do ano em questão. Uma comissão especial foi formada na Câmara Municipal de Matão pelos vereadores Paulo Bernardes, Cido Motos e Robinho. Em seu parecer, a comissão acompanhou o Tribunal de Contas, rejeitando as contas do ex-prefeito Edinardo Schettini, de 2017. O ex-prefeito Schettini fez uso de seu direito e se manifestou durante a sessão, usando a tribuna da Câmara por 20 minutos, apresentando assim sua defesa. O vereador Paulo Bernardes falou sobre a comissão especial e também sobre as contas rejeitadas pelo tribunal e pela comissão de vereadores. Presidente, eu não vou entrar no mérito da questão, porque o mérito da questão ele está transcrito num parecer da comissão especial nomeado por Vossa Excelência para conduzir essa história. Eu só queria relatar como é que funciona essa questão da rejeição das contas, para que as pessoas que estão nos ouvindo entenderem como é que isso se processa. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisa as contas dos gestores públicos, tanto da presidência da Câmara quanto da Prefeitura Municipal, e depois de uma discussão onde há garantia do chamado contraditório da ampla defesa, o tribunal emite um parecer técnico em relação a isso. O regimento interno da Casa determina que esse parecer seja submetido a uma comissão permanente da Casa, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, que, no caso específico, notificou a autoridade em questão, o ex-prefeito Edinardo Schettini, para que ele fizesse a defesa em relação à em relação à questão levantada e suscitada pelo Tribunal de Contas no parecer que houve por bem rejeitar as contas do exercício de 2017. Feito isso, o próprio regimento interno determina que, numa segunda instância de discussão, deliberação e, mais uma vez, a abertura do contraditório da ampla defesa, seja nomeada uma comissão especial, e aí Vossa Excelência nomeou a mim, ao vereador Robinho Ramos e ao vereador Cido Motos, e nós três, por consenso, deliberamos que eu presidiria essa comissão. O vereador Robinho Ramos é o relator da comissão e o vereador Cido Motos é o terceiro membro da comissão. Essa comissão, então, diferente, com todo o respeito ao entendimento exposto no plenário pelo ex-prefeito Edinardo Schettini, essa comissão entende e colocou novamente à disposição do ex-prefeito para que ele se defendesse, não só se defendesse, mas também como oferecesse provas em relação às alegações que teriam sido feitas ao longo desse processo, o que acabou não acontecendo, razão pela qual nós da comissão deliberamos manter não só o parecer do Tribunal de Contas, mas o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que é permanente da Câmara. É só esse esclarecimento, presidente, que eu achava por bem prestar. Muito obrigado. Para derrubar o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, que rejeitou as contas do ex-prefeito Schettini, eram necessários 8 votos. Após a votação, por 6 votos a 5, a Câmara Municipal acompanhou o Tribunal de Contas. Votaram a favor do parecer do Tribunal de Contas, ou seja, rejeitando as contas de 2017 do ex-prefeito Schettini, os vereadores Ana Mondini, Jonas Garcia, Carmo, Everaldo e Robinho. Votaram contra o parecer do Tribunal de Contas os vereadores Dr. Luiz Pelanca, Davison Sansei, Cido Motos, Haroldo Gago e China. O vereador e líder do prefeito na Câmara, Dr. Luiz Pelanca, falou sobre o voto contra o parecer do tribunal. Segundo ele, o relatório merece alguns apontamentos. Fiz aqui alguns apontamentos e nesses apontamentos eu peço licença para fazer aqui uma explanação sobre eles,
porque nesses apontamentos eu estou colocando aquilo que me pareceu efetivamente importante de tudo que eu li no parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito bem. Comecemos pelo déficit financeiro e orçamentário. É ponto pacífico reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas que esse déficit foi reduzido, não embora o suficiente para atender às exigências do próprio Tribunal de Contas, que tem alguns parâmetros pré-estabelecidos, mas esses parâmetros são, eu diria, são parâmetros não rigorosamente estabelecidos, porque há casos, como bem lembrou aqui o acusado, há casos em que o tribunal aprova e tem casos que ele não aprova. Neste caso, ele não aprovou, a despeito de ter ocorrido a redução do déficit. Isso é incontroverso, está no parecer do Tribunal de Contas. Muito bem. Foi levantada aqui a questão da revelia, muito bem observada pelo nobre vereador Paulo Augusto Bernardo, mas nós temos que saber que a revelia é um reconhecimento fictício da verdade dos fatos e não um reconhecimento real e concreto. Evidente que se o acusado foi supostamente revel, embora tenha feito defesa em outras circunstâncias, e não naquela da comissão especial, não significa dizer que ele não tenha querido se defender. Evidentemente, meu nobre presidente, que ele quis se defender, tanto quis que esteve aqui presente, a despeito dessa revelia detectada pela comissão especial, a qual, obviamente, respeitamos. E eu suponho também, e quero dizer isso com a maior franqueza aos senhores e à senhora presidente, eu suponho que o ex-prefeito tenha se reservado o direito de reclamar a licitude de suas contas perante esta casa, ou mesmo perante o Poder Judiciário, a que ele tem direito. É um direito que assiste a ele sem dúvida nenhuma, mas ele esteve aqui, se apresentou aqui, fez a sua defesa e a fará, evidentemente, ao tempo da lei perante o Judiciário. Essa exigência fundamental do Tribunal de Contas, volto a dizer, de equilibrar a gestão fiscal, essa é uma questão que está permeando todo o mundo administrativo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aqui eu fiz a pergunta para não esquecer de fazê-la aqui aos senhores. Quem até agora conseguiu o equilíbrio fiscal, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo, senão com sacrifício de políticas sociais, e especialmente nas áreas da educação, da saúde e da habitação? Lembrando a figura bíblica, atire a primeira pedra quem não. Quero lembrar, e aqui me reporto à folha de rosto do próprio parecer do Tribunal de Contas, lá está muito claro, e o acusado lembrou bem essa questão, constitucionalmente a saúde tem que aplicar 15%. Foi aplicado um percentual bem mais elevado. A educação, 25%, exigência constitucional. Foi aplicado muito mais de 30%. Não lembro o número, mas sei que fiz questão de ler e gravar isso, embora não tenha anotado o percentual exato. Então, houve, nestas duas áreas fundamentais a toda a administração pública, saúde e educação, houve aplicações acima, muito acima do exigido. Então, veja, eu já estou aqui fazendo um casamento. Houve redução do déficit e houve um aumento substancioso do mínimo exigido constitucionalmente nas aplicações da saúde e da educação. Se de fato, senhores vereadores e minha presidenta vereadora, se de fato houve um considerável aumento do saldo da dívida de longo prazo em 52,34% e déficit orçamentário acima do limite consentido pelo Tribunal de Contas, é imperioso lembrar que nesses dois casos a Comissão de Legislação e Justiça não constatou a existência de dolo ou má-fé do ex-prefeito Edinardo Schettini. Dolo
sabemos todos, é a vontade deliberada de causar um dano, de causar um prejuízo a quem quer que seja. No caso, seria um dano ao erário público. Isso restou absolutamente constatado, sobejamente constatado, que não houve isso, nem dolo e nem má-fé. E isso é importante, porque isso será considerado lá no Poder Judiciário. E eu estou aqui muito à vontade para dizer aos senhores e à senhora presidente que este fato, considerado no Tribunal no Judiciário, em primeiro grau e em graus superiores, será levado em consideração para deixar o ex-prefeito Edinardo Schettini numa situação muito confortável. Estou dizendo isso com toda a tranquilidade. E me permitam os senhores seguir adiante. Tanto na comissão especial instaurada nesta casa, quanto na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, restou sacramentado um aspecto fundamental que não passará ao largo, nem tampouco desapercebido, quando o que foi apurado pelo Tribunal de Contas, pela Comissão de Legislação e Justiça e pela Comissão Especial desta Câmara. A ausência de conduta dolosa e má-fé por parte do ex-prefeito. Me permita, eu estou até repetindo, eu fiz isso questão de destacar, porque são essas duas figuras. Nós temos precedentes, e no meu trabalho como advogado ao longo de 45 anos, a gente sabe que o judiciário, os juízes e os tribunais veem com muita atenção essa questão do dolo e da má-fé. Nós tivemos prefeitos presos, nós tivemos prefeito com problemas com a justiça, mas sem dúvida nenhuma, com problemas porque agiram de má-fé, porque agiram com dolo, porque quiseram deliberadamente causar prejuízo ao erário público. E se não houve dolo e nem má-fé nas condutas que foram inquinadas ao ex-prefeito Edinardo Schettini, não houve, portanto, ato de improbidade administrativa que lhe possa ser imputado. Ao longo da leitura que eu fiz do extenso relatório do Tribunal de Contas, este aspecto não foi absolutamente sequer tocado. E se não foi, é porque ele de fato não existiu, senão ele teria dito e até recomendaria, e numa situação extrema, o processo penal contra o prefeito, o que não aconteceu.